o determinismo, o experimentalismo. A gente também teve um avanço muito grande com as leis de Mendel, com o evolucionismo, com a teoria da evolução, né? Fora muitas outras questões que a gente já viu lá nas aulas de realismo. Eu não vou explicar tudo de novo, cada uma delas, mas é só para vocês entenderem que a gente tinha, então, muita influência da ciência aí, da filosofia, né? Então, o que isso mostra pra gente? Que existe uma contraposição entre todas essas ideias aqui. A gente tem aí uma contraposição, ou seja, ideias contrárias, por exemplo, ao que a igreja pregava, né? Aquela questão espiritual, que inclusive a gente viu muito lá no romantismo, né? Que é a escola literária anterior ao realismo, essa questão espiritual, essa crença, né? Essa crença, essa questão da igreja, essa questão espiritual, ela para de acontecer de forma como sempre aconteceu, né? Não que ela deixa de existir, mas a influência que a igreja tem, a maneira como as pessoas enxergam, então, essas crenças, essa espiritualidade, ela começa a mudar um pouquinho, porque aqui a gente tem, é claro, a influência da ciência. Então, é até inclusive por isso que uma das características do movimento realista, e a gente vai ver depois, vai relembrar, é justamente a objetividade, é tratar da realidade de maneira direta. Por quê? Porque é característica, por exemplo, desse viés mais científico. A gente para de falar de sentimentos, de emoções, como, por exemplo, acontecia no romantismo, e começa a tratar das situações de forma mais científica, né? Por isso a gente tem o determinismo, o experimentalismo, o evolucionismo, certo? E tudo isso vai influenciar na maneira como as pessoas também enxergam e se encontram na sociedade. Isso aqui aconteceu, gente, na Europa. Ah, Marina, mas Portugal é na Europa, você não sabe? Eu sei, gente, mas aqui eu tô considerando a Europa de maneira geral, né? Todas os outros países, a gente vai falar especificamente de Portugal. Então, considere a Europa, né, como um todo aí, como um restante. E aí, gente, o que acontece? Então, aqui, o contexto histórico do mundo era de progresso, né? A gente tinha progresso na ciência, na filosofia, tava tudo, ó, dando certo, acontecendo, correndo aí, e muitas mudanças, é claro. Aqui eu dei exemplo para vocês de mudança política, mas a gente tinha mudanças econômicas, né? Por exemplo, essa polarização, se a gente tinha duas classes sociais, o que diferenciavam essas classes era principalmente a situação econômica, né? Então, a economia mudou também, a política, a gente tinha industrialização, que era muito forte, vou colocar aqui embaixo. A industrialização. Ah, é até óbvio, não é óbvio, gente. Tem pessoas que talvez não consigam fazer essa relação da industrialização com a Revolução Industrial, mas isso aqui acontecia, tudo bem? E aí, em Portugal, enquanto tudo isso aqui estava acontecendo, vamos colocar aqui, ó, o contexto histórico em Portugal. Bom, e aí enquanto tudo isso acontecia lá na Europa, né, a gente vai falar especificamente de Portugal. Portugal vivia, gente, um momento de muito marasmo, assim, né? Então as coisas estavam meio estacionadas. Então o progresso não tinha chegado em Portugal ainda. Vou colocar aqui, ó, progresso. Opa. E vou colocar um xizinho aqui para vocês entenderem que não tinha chegado do mesmo jeito que chegou no restante da Europa. Por que isso acontece? Na verdade, gente, até é importante vocês estudarem isso lá nas aulas de história, mas vocês devem saber que Portugal teve muitos séculos de destaque, né? Então, eles tiveram as grandes navegações, muitas conquistas, então eles exploraram muito, né? A gente tem, inclusive, vocês sabem que o Brasil, né, colônia, então Portugal teve várias colônias, não foi só o Brasil. E as riquezas, né, a exploração, as riquezas que Portugal tinha era na base da exploração das colônias. Então, por muito tempo, Portugal viveu, né, assim como um país, não sei nem se eu posso falar especificamente de país, mas viveu como uma nação
muito abençoada, eles acreditavam ser abençoados, né? Então existem vários mitos na formação de Portugal que se relacionam justamente com essa ideia de ser uma nação abençoada, de ser uma nação escolhida e por isso ter tantas conquistas, né? Inclusive, vocês estudaram lá a história sobre o sebastianismo, né? Então, sumiu lá Dom Sebastião, bem numa época que Portugal estava, né, tinha muitas, estava crescendo, né? Enfim, tinha crescido, tinha muitas conquistas ali, muitas riquezas. E aí, então, tem várias explicações que não cabe a gente falar aqui agora, né? Mas tem várias explicações para Portugal se sentir, então, um país aí abençoado, uma nação abençoada, escolhida, né, por Deus, enfim, por isso eles até mantinham muito essa questão da religiosidade, né? A igreja tinha muita influência, muito poder sobre Portugal. Eu falo país, gente, mas país é um conceito muito atual, né? Então a gente troca aí país por nação, tá bom? Bom, e aí depois de tudo isso, Portugal, né, viu tudo isso acontecer, tinha chegado lá em cima, então foi mais ou menos assim, Portugal estava aqui, aí ele cresceu com as grandes navegações, aí viveu um tempinho e depois começou, ó, decair. Não que ele empobreceu, mas que ele ficou estacionado, enquanto a Europa, né, enquanto os outros países da Europa, mas a Europa de maneira geral, crescia, só crescia, Portugal estava ali meio estacionado. Então, eles estavam como se fosse num marasmo ali, né? Não quer dizer que eles não que eles estavam vivendo em decadência, mas que o progresso não tinha batido naquela porta ainda não, né? E aí, o que acontecia, então? A gente tinha muita questão, por exemplo, né? A gente tinha muito a questão da vida nas cidades e a vida no campo. Então, a vida no campo era ainda muito ingrata, né? Os camponeses, as pessoas que viviam no campo, elas não tinham uma vida melhor ou mais tranquila do que as pessoas que viviam na cidade. Então, o tempo todo, né, em todo lugar de Portugal, na verdade, a gente tinha esse problema, essa questão. E um problema que também era muito, que apareceu bastante, né, foi, por exemplo, na verdade, vários problemas, tá, gente? Mas o analfabetismo,